Você me falou 15 minutos, você não me falou 10. Graça e paz. Ai, queridas, que alegria, né? Olha, depois de 6 anos, mas eu vou conter a minha euforia para poder falar com vocês, tá bom? Então, lá depois, lá atrás, a gente pode bater mais papo, porque o meu tempo é curto e eu não quero desperdiçar tempo. Tempo é uma moeda e a gente tem que aproveitar ele. Amém? A Ângela falou, nós vamos trabalhar Filipenses. Depois dos 40 anos acontece isso com a gente, viu, gente? A gente começa a usar óculos. É normal, tá? Filipenses 4:13 praticamente, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essa é uma linguagem nova. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu slide. Antes eu quero me apresentar um pouquinho, falar bem rapidinho. Eu sou a Silvia Mota, ela já me apresentou. Essa é a minha família linda que Deus me deu. Eu sonhei muito com uma família e Deus me deu uma família. Uma família que eu não tinha. Não nesse padrão, né? Vamos dizer assim, nesse modelo. Eu tinha uma família, mas esse era o padrão que eu queria ter uma família, né? Um esposo, na representação de homem, pai. Eu, uma mulher, na representação de mãe, de esposa, e um filho, né? Que é a nossa posteridade. Ele que vai levar o nosso legado para as gerações futuras. Glória a Deus por isso, tá? Minha experiência em marketing e gestão de pessoas, quando eu fui para Santa Catarina, eu entendi do Senhor que eu não podia jogar fora o know-how que eu tinha, e que eu tinha que passar esse legado, porque, afinal de contas, é através da habilidade que nós temos, em que nós convencemos as pessoas e que nós influenciamos. Então, você está no mundo, você tem habilidades em você que servem para alguém, né? O que você só precisa é unir essa habilidade que você tem com o propósito que Deus idealizou para a sua vida, para você fazer diferença lá onde você está. Amém? Então, eu tinha esse know-how, e um outro know-how que o Senhor foi trazendo para a gente foi um outro nicho de mercado, vamos dizer assim, que é o nicho da evangelização, de falar do amor de Deus. Nada na nossa vida vale a pena, nenhum conhecimento, né? Os livros, a ciência mostra isso, se não for Deus em primeiro lugar. Ele é dono da ciência e de tudo que existe em nós. Tá? Vamos passar. Então, como buscar, né, o tema que a Ângela deu, fortalecidas. Como buscar o equilíbrio na vida cristã? É o nosso desafio, se fortalecendo na nova liberdade que nós temos em Jesus. Como? O como é algo que deve estar perpetuar na nossa mente o tempo inteirinho. Como buscar? É o desafio da mulher cristã. Viver os extremos exercidos entre a santificação legalista e a liberdade hedonista. Que dificuldade, né? Que desafio. Como mulheres cristãs na sociedade, como buscar esse equilíbrio? Um comportamento social de empoderamento feminino e submisso religioso. Como é que faz? Eu, particularmente, vivi muito A gente vive ainda, né? Tantos homens e mulheres subjugados em seus papéis, não é verdade? Em conceitos e padrões humanos que não conseguem cumprir, não conseguem se saciar, não conseguem viver, usufruir da vida na sua integralidade. Como é fácil a gente se envolver por viés ideológicos, religiosos, extremos, fundamentalistas. Aparentemente, eles se mostram livres. Mas, na verdade, eles são muito perigosos para nos colocar numa vulnerabilidade. Fazer-nos enganar sobre quem nós somos como mulheres. Mulheres em Deus. A questão é que nenhum conceito, nenhum padrão, nenhuma liberdade ideológica, seja ela social, religiosa, ela é capaz de nos tornar verdadeiramente livres.
Porque nenhum deles passa pelo caráter justo de Deus, são baseados em pensamentos humanos. E esses são egoístas por natureza. Nós somos egoístas por natureza. As pessoas consultam as leis humanas, consultam até a Bíblia, para encontrarem referências que justifiquem as suas atitudes egoístas. Né? Então, mas não para buscar na raiz, porque ela foi feita, por que ela foi desenvolvida, por como nós fomos desenvolvidos, para a gente agir numa preventiva, né? A forma como fomos feitas pelo nosso Criador. Ao contrário, consultam muitas vezes para essas leis para reagir sobre uma perspectiva sobre o que o outro acha de mim ou o que o outro tem que me servir. Se não entendermos que as leis, né, elas estão aí justamente para fazer a gente enxergar quem nós somos diante de Deus. Para agir numa preventiva, num comportamento ofensivo, não de ofender as pessoas, mas num comportamento ofensivo de avançar em relação ao meu crescimento, ao que eu posso contribuir para mim, dentro do propósito que Deus idealizou para a minha vida, e que eu vou fazer diferença na vida dos que estão à minha volta. Então, há uma diferença muito grande num comportamento ofensivo e defensivo. O ofensivo, ele olha para o todo e ele se vê como parte integrante daquele grupo. O defensivo não, ele olha para ele. E ele vê todos servindo a ele. O ofensivo, ele educa, ele ensina. Olha que maravilha que a gente tem um tempo para aprender a palavra de Deus. De ensino, de busca. O defensivo não. Ele dá mau exemplo, ele deseduca, ele faz muito barulho, né? Então, há alguma semelhança entre um comportamento socialista e capitalista? Bem, por conta da divergência de interpretação das leis, aqui a gente tem uma advogada que conhece muito bem sobre isso, né? Leis criadas por homens se tornaram leis fracas, por não serem entendidas e exercidas, né? Numa cultura que vise o interesse para a posteridade, onde todos saibam quem são e possam contribuir no seu meio. Você tem habilidades em você que servem para alguém. As leis em si, elas não garantem proteção, realização, mas existe uma lei que garante. Só a lei do amor. Só a lei de Deus, através da sua graça por Jesus, ela é capaz de nos suprir numa vida equilibrada e de sentido. Que faça sentido, entendendo quem nós somos neste mundo, do amor que nos constrange e nos faz abrir o nosso eu, para poder enxergar o outro a partir de eu mesma. Eu não posso enxergar o outro por mim só, eu só posso enxergar o outro através de mim. E aí, quando a gente se abre para isso, para enxergar o outro como eu sou, a gente vai perceber que o outro está no mesmo barco que eu, com as mesmas debilidades, com as mesmas dificuldades, e que nós podemos ajudá-lo, não é? A lei do amor, ela não é julgadora, ela não é pesada demais para se cumprir, porque esse amor, ele não te força nada, ele não exige nada, nenhuma contrapartida, ele simplesmente é. Uma coisa é você fazer algo por coerção, na sua obrigação, no seu dever. Meu marido, ele é síndico de prédios, né? Então, ele coloca várias câmeras dentro dos condomínios para poder ajudar na segurança, enfim, monitorar melhor várias questões. E aí acaba que ele disciplina uma cultura de cada um ajudar um outro, né? E até para que a gente possa se corrigir nas nossas falhas. E numa situação, uma moça, né? Jogou lixo, uma coisa tão simples, né? Jogou o lixo na garagem de outra pessoa. E aí, quando ela foi questionada sobre isso, ela disse que não foi, mas a câmera registrou, enfim. E era uma quantidade grande, né? E aí, o meu esposo, delicadamente, ele é maravilhoso, porque ele trabalha com gestão de pessoas há muito tempo, e ele tem uma habilidade incrível de conversar com pessoas.
E ele falou, olha, você pode, por gentileza, retirar o lixo da garagem do amigo, do nosso vizinho, né? Não, mas não foi eu. Não, mas olha só, vou te mandar o vídeo. Aí ele mandou um vídeo. E a pessoa ficou com vergonha. Claro que vai ficar com vergonha, porque quando a gente é pego nas nossas falhas, a gente se envergonha. Mas quando a gente faz pelo amor que nos envolve, naquele amor, quando a gente é envolvido naquela visão altruísta de um crescimento mútuo, a gente não fica envergonhada, a gente fica constrangida. Porque é assim que Deus faz na gente, Ele nos constrange, não é verdade? Então, olha só. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse versículo, ele vem nos desafiar a pensar o seguinte: como viver esse equilíbrio nos fortalecendo na real liberdade que temos? Então, eu quero compartilhar rapidamente 3 reflexões para já preparar o seu coração para todo o aprendizado que você vai ter lá com esses temas maravilhosos que elas vão falar. E que, olha, vai falar muito sobre a questão da liberdade. O que é ser livre, né? O que é ser livre em Cristo, nessa oficina de treinamentos. Então, a primeira reflexão, bem rapidinha, é a gente pensar que a minha forma de pensar, ela pode me enganar, né? Eu posso. Mateus 5,17, depois você confere na sua casa, não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus falou isso, no momento em que ele estava ensinando os seus seguidores. Então, posso todas as coisas naquele me fortalece, tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Então, se eu achar que eu estou certa em tudo que eu desenvolvo, eu sou cristã, mas eu não sou dona da razão. E tem muitas pessoas achando, porque elas estão ligadas a uma religiosidade, a uma instituição, elas se acham donas da razão. E nós não somos donos da razão. Eu preciso ser direcionado acima de tudo por Deus. É Ele que me direciona. A instituição, ela é maravilhosa, porque ela é a ferramenta e ela dá as ferramentas para que a gente se desenvolva. A gente não consegue se desenvolver sozinho, a gente precisa de ajuda. O que me torna uma filha de Deus para fazer diferença no mundo é a direção que eu recebo de Deus, do convívio do meu relacionamento com Ele, para aplicar na minha vida a direção que Ele me dá. E Ele dá as ferramentas. Deus não é um Deus que nos trata em nossos caprichos. Ele dá a ferramenta para que a gente desenvolva. Então, quando eu me enxergo de fora para dentro, na concepção do que eu acho que eu sou, eu me torno julgadora. Eu me torno julgadora ao outro. Porque eu me sinto merecedora por achar que eu me esforcei mais do que o outro. Aí eu começo a subjugar o outro. Essa é a percepção e a atitude que acontece no nosso dia a dia. Então, como mulheres, a gente pode optar por essa atitude, que ela já é muito normal dentro do nosso dia a dia, ou a gente pode mudar a perspectiva deste comportamento. Né? Podemos ser mais uma a exercer esse comportamento com a força da nossa manipulação, porque mulher é manipuladora. Com a força do nosso braço sobre o que queremos, ou a gente pode mudar a perspectiva, de olhar de dentro para fora. Né? A diferença para fazer a diferença, julgando primeiramente a mim mesma. Este é o comportamento ideal, só que ele dá trabalho. Ele é um comportamento que dá trabalho porque requer uma postura madura, a enxergar valor nos outros e não em mim somente. Então, eu posso mudar a perspectiva. Posso clamar, posso mudar a perspectiva. Deus não vê só esforços humanos, Ele vê a motivação do seu coração. Ele vê o propósito, por que você faz o que você faz. Não é qual é a sua motivação como mulher? O propósito pelo que você foi feita para ser dentro dos papéis que você tem a desempenhar. As suas motivações estão baseadas no propósito de servir as pessoas que você ama? Ou elas estão baseadas nos seus caprichos egoístas? O segundo ponto.
Ou a segunda reflexão. Quando eu aprendo de mim, eu aprendo a discernir intenções do outro. Primeiro começa comigo, depois com o outro. Mateus 26, 9 e 10 fala da mulher que derramou óleo sobre a cabeça de Jesus, a mulher pecadora. Quando eu aprendo sobre mim, minhas motivações, elas estão alinhadas ao propósito que Deus direcionou para a minha vida, não dos meus sentimentos, não das circunstâncias do que estão me dizendo, eu aprendo a discernir comportamentos alheios. Agora, eu aprendo a discernir comportamentos alheios para julgá-los, para dizer o que eles têm que fazer, para tentar mudar. Nós não mudamos ninguém, queridas. Nós não temos condições de mudar ninguém. Nós só podemos mudar nós mesmas se a gente permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro da gente. Então, eu não aprendo a discernir comportamentos alheios para julgar ou para ditar como o outro tem que ser. Eu aprendo para poder ajudar, para poder tentar entender o outro, né? Posso todas as coisas que me fortalecem. Ter o poder está ligado à força física que permite realizar tarefas difíceis. Só que a tarefa difícil, o realizar, ele é fácil. Porque antes a gente tem que exercer o posso, é aqui, é resistir. É resistir. Então, o amor que nutre o ser, eu posso até conseguir muitas coisas na força braçal, mas ela é extremamente desgastante. O amor, não. O amor, ele liberta. E por último, e é justamente esse do que eu estou falando, dê frutos que mostrem arrependimentos. Na perspectiva da direção, da mudança, ela requer comunicação assertiva, não é sobre o muito falatório, porque nós gostamos de falar bastante, né, como mulheres, né? Mas as pessoas, elas querem ser mais ouvidas do que a gente falar. Aí eu tenho que pensar as palavras do que eu estou falando. Estou jogando palavras ao vento, ou eu estou utilizando o melhor das minhas palavras, ou mesmo utilizando as palavras para falar com o outro. Estou colocando as minhas palavras para as pessoas que podem me ajudar, porque às vezes elas não podem, né? Então, com a força que Cristo me dá, eu saberei me conter, para não ficar atirando para tudo quanto é lado e tentar acertar um alvo, né? Na tentativa de um alvo. Eu aprenderei a discernir, controlar as minhas emoções para poder discernir as intenções alheias, sabendo resistir a qualquer vento impetuoso, né, de doutrinação social ou religiosa que me afasta do Senhor, né? Existe um dito aí no mundo feminista que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu digo para vocês que o lugar de mulher cristã é estar perto de Deus. Amém, queridas? Esse era o recadinho que eu tinha a dar para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade, que ele seja uma reflexão no momento em que você for aprender, que tem muita coisa boa aí para a gente aprender hoje. E eu tenho certeza que muitas das coisas que vocês vão aprender lá vai fazer ponte com algumas coisas que foram faladas aqui. Amém?